Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com o professor Giorgio Romano Schutt, que escreveu O Oásis para o Capital, Solo Fértil para a Corrida de Ouro, a dinâmica dos investimentos produtivos chineses no Brasil. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Boa noite, Alfonso. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Você está em São Paulo, né? Isso. Ok. Segundo Celso Amorim, a ascensão da China foi o maior fato político desde o fim da Guerra Fria. Segundo o empresário italiano da área de logística, Francisco Parisi, a China é o sócio comercial número 1. A Europa já não é o centro do mundo. Segundo George Schutt, a disputa hegemônica passa por uma disputa pela dominação da quarta revolução industrial. E se há consenso nos Estados Unidos, que conta com simpatia também da União Europeia, a respeito da necessidade de barrar a ascensão chinesa, ou, nas palavras de Chan, chutar a escada. Então, obrigado, viu, pela presença, Jorge. Eu peço que você se apresente, por favor. Então, sou professor associado da Universidade Federal do ABC e eu estou vinculado aos programas de pós-graduação em Relações Internacionais e Economia Política Mundial. E eu estou acompanhando essas discussões sobre a China há muitos anos e particularmente sobre os investimentos no Brasil. Eu achei que valia a pena contextualizar melhor essa discussão. Sobre as questões mais internacionais, eu acabei o ano passado fazendo um pós-doc em dois lugares. Eu fui olhar na Europa como era essa discussão sobre o avanço da capital chinês e no primeiro semestre, depois no segundo semestre em Taiwan, que também é um lugar privilegiado para você observar o que está acontecendo aí na Ásia Oriental. Sim. Seu livro conta com muitos dados, muita pesquisa, muito interessante. Bom, vamos começar nos anos 80, então, por favor, Jorge. Ali se falava sobre o fim da hegemonia americana e a China era chamada de a grande fábrica do mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa nova estratégia americana nesse momento, por favor. Na verdade, a questão da fábrica do mundo ele surge depois, na década de 90. Né? Você tinha no final da década de 70, você tinha de fato uma crise forte da hegemonia dos Estados Unidos, uma grande discussão parecida, embora com textos diferentes com a discussão de hoje. Então, o que estava em jogo não era se os Estados Unidos era ou não o país mais poderoso do mundo, porque era, como é hoje também. A questão era se estavam perdendo dinamismo, a capacidade de manter essa hegemonia, essa questão. Ou se para manter a sua liderança precisava mudar, reorganizar, adaptar a sua forma de atuação. Então, no final da década de 70 teve esse debate e teve, de fato, uma grande, vamos dizer, ofensiva dos Estados Unidos, com o Reaganismo, e ele, vamos dizer, colocou o trem nos trilhos, né? Colocou os Estados Unidos, e teve, assim, uma reviravolta muito grande, né? Na época tinha o desafio da tecnologia japonesa, né? O crescimento da China, tinha gente que apostava na possibilidade do Japão ser uma potência com capacidade de desafiar essa hegemonia dos Estados Unidos, pelo menos no campo econômico, né? Mas isso não se verificou para os Estados Unidos e simplesmente obrigaram o Japão a se enquadrar, significa concretamente obrigar a aumentar o valor da sua moeda, por isso diminuindo sua capacidade de exportação, enfim. Então, aí, e tinha muitos investimentos das empresas multinacionais americanas procurando recuperar sua posição de liderança no México, no início da década de 90, que resultou depois no acordo com o México, etc., o NAFTA, mas ao mesmo tempo, havia no campo político, militar, a
os acordos com a China na década de 70, que num primeiro momento não tinha ainda essa conotação econômica, né? Era mais uma reação ao fato que o Vietnã tinha caído na visão dos Estados Unidos, para o comunismo, tinha a União Soviética, tinha a China, então a ideia era você evitar essa onda, vamos dizer, e a própria China estava interessada em sair do isolamento. Provavelmente você está falando Kissinger aí. Ainda na década, isso, com a política do Kissinger-Nixon, e do outro lado ainda Mao e o Zhou Enlai. Bom, para resumir a história, para não alongar demais, o que aconteceu que na visão, na perspectiva da China, sair do isolamento tinha um elemento não só político, militar, mas também econômico, e começaram a abrir, sinalizar claramente para o capital internacional a disposição de receber esses capitais para ajudar a criar um dinamismo dentro da própria China. No primeiro momento, era muito capital da diáspora, das comunidades chinesas, de Hong Kong, de Taiwan, Singapura, enfim, todas e em seguida, isso estimulado com políticas específicas do Estado chinês, as zonas voltadas para comércio, produção, mas isso todo só atraiu a atenção para as empresas multinacionais americanas e europeus no início da década de 90, quando aí sim os Estados Unidos começam a entender, as empresas, sobretudo, que lá era uma fronteira de expansão do capitalismo americano. E isso foi um sucesso total, porque você tinha, aí você transformou a China de vez na fábrica do mundo, uma transferência gigantesca da capacidade produtiva dos países centrais, mesmo Japão também, a Europa, Estados Unidos, para a China, e a China, então, exportando, e tinha, no meio desse acordo, vamos dizer, dessa lógica, você tinha, então, o barateamento dos produtos da manufatura, porque os produtos chegavam na mão do consumidor europeu americano mais baratos. Né? Então, e com isso, os salários também não precisavam ser aumentados, né? Exatamente. Enquanto os salários na China eram baixíssimos. Exato. Então, e os dólares que os chineses ganharam com essa gigantesca exportação, esses superávites na balança comercial, os dólares que chegavam também para fazer esses investimentos das multinacionais, todos os dólares criaram uma reserva internacional, só que os chineses, essa reserva internacional foi investida, foi colocada exatamente nos Estados Unidos, na dívida pública dos Estados Unidos, nos T-bonds, nos papéis da dívida dos Estados Unidos, e por isso, assim, financiando, na verdade, a capacidade do endividamento dos Estados Unidos, que com esse endividamento poderia, então, continuar comprando esses produtos da China. Então, parecia, assim, um casamento perfeito. Todos estavam ganhando. É óbvio que os Estados Unidos estavam ganhando muito mais, porque eles que controlavam os mercados, as marcas, a tecnologia. Então, a maior parte do bolo ficava com os capitais americanos, só que esse pequeno pedaço do bolo que ficava na China era muita coisa para a China, e possibilitou tirar centenas de milhões de pessoas da pobreza e criar um dinamismo. Então, assim, essa lógica funciona até que a própria China, pressupondo que a China estava satisfeito com esse papel de ficar sempre na segunda classe, que quem liderava, quem estava com a tecnologia, com as marcas, com o dólar, quem mandava seria Estados Unidos, o capitalismo liderado pelos Estados Unidos, que inclui também os europeus e os japoneses. Só que isso não era o destino se verificou, a China tinha outra ideia sobre seu papel no mundo, e queria um desenvolvimento mais autônomo, com maior independência,
e de igual a igual. Então, Isso isso tem a significa... ver, Jorge, com algumas contrapartidas que eles vão exigir, né, para que essas empresas estejam lá. Porque eles vão desenvolver o capitalismo deles, uma espécie de capitalismo de Estado, como se chama, alguma coisa assim? Então, a própria China, o próprio Partido Comunista Chinês, não gosta desse termo capitalismo de Estado. Ele é censurado na China, você não pode usar isso. Quando tem textos que eles publicam, que eles traduzem capitalismo de Estado, eles traduzem em chinês, em economia de mercado com características chinesas. Né? Mas, na minha opinião, é capitalismo de Estado. Há aí alguma questão que impede assim simplesmente aceitar que é isso que eles criaram. Capitalismo state-led. Tem muitos capitais privados também, com sua própria lógica, mas quem comanda é o Estado. Agora, voltando à sua pergunta, sim, para você sair desse papel de subordinado, nessa lógica do capitalismo global dominado pelos capitais americanos, é necessário você desenvolver sua própria tecnologia. Esse é o ponto crucial. É você ter domínio sobre... E isso é muito difícil quando você está lá embaixo. Né? Você vai depender das tecnologias dos outros. E aí, a chinesa, como... Enfim, todos os países que fazem esse processo de catch-up, de subir a escada, você tem vários instrumentos que vão exigir das multinacionais transferência de tecnologia, né? Em troca, você pode investir aqui, você pode vender aqui, um enorme mercado, você pode, a partir daqui, exportar para os outros mercados, mas, gradualmente, começou a se exigir também transferência tecnológica. Espionagem industrial, outro elemento, não é uma questão inventada pelos chineses, faz parte da disputa entre os oligopólios no capitalismo, né? Porém, isso tudo no contexto do Estado investir pesadamente em sua própria capacidade tecnológica, montando seus centros de pesquisa, as suas empresas com capacidade tecnológica ligadas a essas universidades, investir pesadamente. E outro elemento também era, por exemplo, de comprar, oferecer salários maiores para algumas pessoas que estavam trabalhando em empresas. Outras é o caso da empresa de chips e microprocessadores de Taiwan, que muitos deles foram, então, contratados pela China com salários muito superiores. Mas isso também não é uma invenção chinesa, isso acontece também faz parte dessa lógica de concorrência oligopolícia nas grandes empresas. Então, a China aprendeu esse jogo, começou a jogar isso pesado, e com isso ameaçando. Esse casamento parecia tão tranquila, e criando e se tornando de uma solução para os Estados Unidos. A China era uma solução para a expansão dos Estados Unidos, década de 90, 2000, e quando vem a crise de 2008, fica claro que os Estados Unidos estavam fragilizados, e a China tinha crescido muito. Aí eles começam a apostar em fazer esse segundo passo, controlar tecnologias, e nós estamos hoje nessa disputa. O Huawei é só um exemplo disso. Um exemplo. Só queria te perguntar, a média dos salários na China, então, acaba aumentando com essa melhora tecnológica? Então, não está necessariamente ligado à melhora tecnológica. Acontece que tem o que chama a luta de classe, né? O trabalhador se organiza em qualquer lugar do mundo, em qualquer época do mundo, antes do capitalismo, durante o capitalismo e também depois do capitalismo. As péssimas condições de trabalho, eles em algum momento vão se transformar, vão provocar a organização dos trabalhadores, né? E aí tem várias formas de reagir, mas não pode ser só com repressão, e começa a ter compensações, enfim. Então, tivemos uma série de conflitos trabalhistas, formas de protestos, muito famoso, que ficou internacionalmente, chocou bastante, foi
dos trabalhadores na empresa Foxconn. Foxconn é uma empresa taiwanesa, mas que produz na China, toda a sua capacidade de produção concentrada na China, é a maior empresa no número de trabalhadores industrial do mundo, e são grandes complexos para produzir peças, componentes, não tem quase nenhum celular no mundo que não tem peças da Foxconn, e tinha uma série de protestos na forma de suicídios. Então, você tem uma série de suicídios, sobretudo trabalhadoras, meninas jovens. Isso chamou muita atenção e colocou claramente, mas peraí, quem está faturando com isso? Apple, enfim, Samsung, são todas essas empresas. É uma cadeia internacional, uma cadeia global de valor, como costuma. Então, aí, a partir daí, começa a ter pressões internas e externas, e você começa a ter aumentos salariais, você começa a ter discussões sobre o sistema de segurança, etc. Enfim, o processo previsível, porque você também tem que entender que a primeira geração de trabalhadores industriais, eles vieram do campo, e, portanto, enfim, no primeiro momento, o que eles ganhavam, comparado com a situação que ele estava, eles se sentiam em ascensão. Gradualmente, começa a perceber que o valor que eles estão produzindo, e a riqueza que a China começou a ter, e as desigualdades sociais, aí provoca essa sensação. Então, assim, não necessariamente isso está ligado à aposta da China de batalhar por ter sua tecnologia e continuar crescendo com sua tecnologia. Mas, sem isso, seria mais difícil você poder crescer, e o crescimento que possibilita também dividir o bolo e conseguir um aumento salarial, que das consequências disso é que as empresas começam a procurar outros lugares, como Vietnã, como Filipinas, mas sobretudo Vietnã, para produzir transferir parte da produção, que os salários em Vietnã são bem menores. Legal. Vamos, então, para a questão da 2008, então, nós temos a grande crise, né? Eu vi um documentário da DW, a preocupação dos gregos, né, quando teve, então, a crise, e a União Europeia pede que ponha austeridade, né, para todo mundo, e pede que se privatize tudo. E aí os trabalhadores acham que foi um erro vender o porto, então, lá o Pireu, acho que é para a China, né? E agora se vê pelo tom do documentário que a própria Europa está bastante preocupada. Mas queria que você falasse qual estratégia que a China adotou nesse período. Acho que é aí que chega o Xi Jinping, porque aí eu acho que, como estão vendendo coisas mais caras, vamos dizer, também está entrando mais dinheiro, não é isso? Não, veja, 2008, ele mostra a crise na Europa, a fragilidade dos Estados Unidos, que a crise europeia vem algum delay, 2010, e depois vem para o Brasil também, mas a China, ele então mostra a sua capacidade de resistir, sobretudo porque o capitalismo na China, ele não é refém da lógica financeira. Na China, as finanças ainda são subordinadas à lógica da economia real. Mais de 90% do setor financeiro na China é estatal e quase 99% é nacional. Então, isso é uma barreira importante, uma lógica capitalista, onde o capitalismo está voltado para a economia real. Então, isso explica porque a China conseguiu resistir, sair fortalecida da crise financeira na Ásia da década de 90 e também na crise global depois de 2008. Com isso, gerou dentro do Partido Comunista Chinês a ideia que então, agora somos mais fortes, outros são mais fracos, então é o momento de realmente afirmar a nossa posição, exigir o reconhecimento dessa posição. Aí, em seguida, o grupo de Xi Jinping vai avançando, ele chega a
posição de liderança máxima formalmente em 2013, mas ele já estava na vice-presidência antes, etc. Bom, na Europa, com a crise sobre todos os países mais frágeis, no sul da Europa, como Portugal, Itália e Grécia, era um caso, vamos dizer, um pouco extremo, você começa a ter oportunidades, né? Não é uma estratégia chinesa. A China está vendo que tem oportunidades, né? Ele tem essa vontade de avançar, tem capital para isso, e ele vê que, por exemplo, Portugal precisa vender, ou decidiu de vender a EDP, a empresa de eletricidade, e aí, então, quem vai comprar naquele momento? Quem tem essa bala na agulha para você? Então, as empresas estatais chinesas, né? Inclusive, nesse exemplo que eu dei, a EDP tinha ativos no Brasil, então, por tabela, comprando a EDP no Portugal, dava acesso a... Esse que e outro exemplo são os portos, na Grécia, também na Itália. Aí depende com quem você fala, qual é a avaliação hoje, né? Mas você tem que entender que esses países, no primeiro momento, receberam um tratamento muito pouco solidário dos países ricos da Europa, da própria Comissão Europeia ou do FMI. E, portanto, para esses governos, a possibilidade de abrir para capital chinês era vista como extremamente positiva, né? E, na verdade, até uns 2015, etc., não tinha uma grande discussão sobre os aspectos, vamos dizer, negativos, desse movimento. E mesmo hoje, esse país no Sul tende a ter menos preocupação e enxergar mais as oportunidades dessa abertura para o capital chinês. O porto da Grécia, claro, e também da Itália, esses portos começaram a ser parte de uma grande estratégia da China de logística, com suas próprias empresas, etc., e isso pode ou não casar com o projeto de revitalizar a própria economia europeia. Nós estamos falando dessa espécie de fundamentalismo que havia da austeridade, né? Tudo era para reduzir a dívida pública, é isso? Sim, isso tinha muito forte logo depois da crise de 2008, né? E isso é diferente hoje, talvez pela experiência, né? Hoje, a União Europeia teve uma reação muito diferente, né, ao montar um grande fundo de recuperação, com fundos generosos também para os países do Sul, e, enfim, se não fosse pela segunda onda, a gente iria ver, nesse momento, uma situação bastante nova. É que tudo foi... enfim, toda essa discussão sobre o plano de recuperação ficou para segundo lugar, porque a segunda onda da Covid atingiu todos os países da Europa, bom, no mundo todo, mas particularmente, estava falando da Europa, em cheia, né? Então, isso complica um pouco a capacidade de recuperação, mas, de qualquer forma, claramente, a intenção, o debate é outro hoje que era depois da crise global de 2008. Hoje a ideia é muito mais não tentar imediatamente diminuir a dívida pública, mas, porque isso poderia gerar uma depressão, e fora disso, sobretudo, jogar o peso disso sobre os trabalhadores, porque significa cortar gastos públicos, etc., e tentar mais pensar em investimentos e pensar que essa recuperação pós-pandemia pode também significar se preparar melhor para as novas tecnologias que estão sendo disputadas, inteligência artificial, o 5G, enfim, a robotização, digitalização, está tudo aí em discussão. Bom, estamos falando então de investimentos, né?
E eu vou mostrar aqui uma coisinha que é bem interessante, que são a rede de metrô de Xangai, né? Eu morava em São Paulo até ano passado, então o metrô de Xangai é 772 quilômetros, e nós sabemos que o metrô de São Paulo tem 96 quilômetros, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente gostaria muito que existisse no Brasil, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa dinâmica de investimentos, é uma espécie de união de bancos estatais com empresas nacionais. Eu queria que você falasse daí da China como esse ator, então. Sei. Sobre a questão do metrô, há de se completar também que o custo é muito baixo para o consumidor, né? Não tem só mais com uma visão do Estado. Você teve, de fato, grandes investimentos em infraestrutura, em metrô, em ferrovia, trem de alta velocidade, mas há de se dizer que tudo isso não impediu que também as cidades chinesas estão completamente engarrafadas de carros. Então, mas, com certeza, o investimento público, a visão a longo prazo, de você estruturar a urbanização, isso é muito forte, e isso chama atenção pela velocidade do processo. Em um tempo muito curto, relativamente muito curto, você criou tudo isso. Bom, essa capacidade de montar essa infraestrutura, essas empresas que se criaram em torno disso, do aço, da eletricidade, do cimento, etc., essa capacidade começa a ficar ociosa, uma vez que você criou tudo isso, né? O metrô está aí, né? Então, qual o próximo? Então, aí é um motivo para você exportar capital, é você procurar oportunidades de grandes projetos de infraestrutura fora da China. E fora da China, não só para que essas empresas podem ter mercado, né, e continuar lucrando, mas também na ideia que isso pode ajudar a manter os níveis de crescimento da China, da economia chinesa. Então, você vê essa busca de investir internacionalmente, focada em infraestrutura, isso tem uma resposta, porque assim, os países, eles enxergam isso como uma oportunidade. Não tem nenhum país no mundo que não entende que isso é uma oportunidade. A gente pode falar de ameaças, mas é uma oportunidade. Quem no Brasil não gostaria de ver uma rede de trens de alta velocidade como tem na China? Eles têm capacidade de fazer isso? Bom, a ver, porque a situação é completamente diferente aqui, né? Tem regras diferentes, tem regras de meio ambiente diferente, tem questões subnacionais, não é todo tão fácil, não é para imaginar que você pode aplicar de forma automática essa experiência impressionante de construir infraestrutura na China e nos outros países. Mas a China tem essa proposta, esse grande projeto chama Belt and Road, iniciativa de você exportar capital muito ligado à infraestrutura, não só, mas tem fortemente esse projeto. E você vê aqui no Brasil a presença na eletricidade, quem está construindo a linha de transmissão do Belo Monte, até São Paulo, é a empresa chinesa State Grid, uma dessas grandes empresas estatais que tem essa tecnologia de transmissão alta voltagem e que pode significar um ganho muito importante para o Brasil, porque seria uma perda quando você tem transmissão de eletricidade, sobretudo milhares de quilômetros, tem uma perda muito grande, e essa tecnologia chinesa diminui significativamente essa perda. Então, a ver se isso confirma também no Brasil, seria um ganho muito grande. Então, o Porto da Grécia, é o metrô, sei lá onde, são várias infraestruturas na África, etc. Há uma busca da exportação dessa capacidade produtiva chinesa e uma carência muito forte pela infraestrutura nos demais países. No início até houve uma tentativa de dizer que isso não valia porque o Estado estava muito unido, não houve uma tentativa de criminalizá-lo. Quem?
Porque se dizia assim, o Estado está muito presente, né? Há uma... Não, isso, na verdade, essa discussão que você está levantando agora, eu estava falando das oportunidades para explicar por que os países estão interessados, né, mas ao mesmo tempo os países têm uma discussão de ameaças, né, e aí tem vários, enfim, argumentos, mas um desses argumentos é que de fato, sendo empresas estatais, teria detrás disso não só uma oportunidade de negócios, mas também um projeto, vamos supor, de dominação política ou de influência política. E, enfim, essa discussão, na verdade, ganhou mais peso, sobretudo na Europa, Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, nos países em desenvolvimento, você teve um desencanto com essas oportunidades por causa de muitas falhas, né? Falhas relacionadas à complexidade das situações, né? Por exemplo, quando os empresas chinesas, o primeiro-ministro da China veio aqui no Brasil, por exemplo, dizendo, vamos fazer o trem bioceânico. Um grande sonho que o Brasil sempre teve, não é uma invenção chinesa, o Brasil durante muitos anos, imagina um trem que a dificuldade de integração na América Latina era muito uma dificuldade na América do Sul de infraestrutura, Cordilheira dos Andes, você faz então um trem, você faz a conexão do Atlântico para o Pacífico e teria então tecnologia e capacidade, mas não vai sair nunca. Não vai ser nunca, isso foi no papel, vai no Congresso, vai no blá blá, muita reportagem, porque é complexo demais, né? Nessa situação aqui, os fundos são um pouco diferentes, os cálculos são diferentes, tem questões ambientais, tem questões, enfim, N questões, questão de quem ganha mais, Brasil, Peru, enfim, N questões. Então, um exemplo, aí começa a ter um desencanto, você falou tanto, e cadê? E em outros países, na África e na Ásia, teve também esses problemas. Parte desse encanto também era, às vezes, porque não são exatamente doações, evidentemente. Aqui está falando de negócio, né? Portanto, tem que ter um retorno para as empresas chinesas. E, portanto, às vezes, os países não conseguiram pagar. Tem problema de endividamento, né? E isso também gera, às vezes, esse problema de desencanto. Você precisa entender assim, isso é uma fase. Você vê que as empresas chinesas estão numa fase, um learning curve, curva de aprendizagem, porque, de repente, eles estão presentes em centenas de países, com culturas diferentes, legislações diferentes, condições geográficas diferentes, e você precisa se apropriar de tudo isso para realmente poder trabalhar com a mesma eficiência e capacidade que você trabalhava lá na China, né? Então, eu diria que é um processo em andamento, né? Eu acho que o que mais, enfim, alimentou a grande polêmica é o fato da China ter avançado na tecnologia. Para você ter uma ideia, Alfonso, o que foi o grande reviravolta na Alemanha quando a China comprou uma empresa alemã de robótica. Aí, de repente, não, peraí, os chineses eram mão de obra barata, era para a gente transferir para lá a produção menos nobre, com menor valor agregado. De repente, eles vêm aqui e compram a nossa empresa de alta tecnologia. E pior, eu comecei a pensar, não, mas peraí, a China acabou de lançar um documento, Made in China 2025, na qual eles dizem para o mundo, nós vamos ser líder, né, eles elencam 10 tecnologias de ponta para o futuro, para que pode ser chamada de quarta revolução industrial tecnológica, mas, enfim, aquelas tecnologias que vão mudar, que estão mudando o mundo, né? Entre quais a massificação da robótica, a inteligência artificial, enfim. 5G, e aí isso pode destruir a empresa alemã.
Sim, não exatamente a empresa. A chinesa compra as empresas para investir também na empresa, mas a questão de destruir a capacidade de liderança da Alemanha. Quem está no topo da cadeia? Que ele vai continuar. Nenhum país faz o processo todo de produção de microprocessadores sozinho. Mas a questão é onde você só monta, onde você tem a tecnologia, o design, quem tem o controle sobre as máquinas que produzem os chips, as máquinas para fazer os chips, os bens de capital, por aí vai. Então, quem está no topo? E não era na visão dos países centrais a ideia que um país que ontem era ainda da periferia, de repente disputa esse lugar lá no topo da Himalaia, certo? Então, essa que incomodou muito, e por isso que toda a discussão e o Trump liderou isso, mas Biden vai continuar fazendo isso, parar, tentar brecar esse crescimento da China. Porque, até onde eu estou entendendo, o Trump vai utilizar uma espécie de imperialismo judicial, porque tem essa questão aí da Huawei, né? Que de repente prendem simplesmente acho que é a vice-presidente, né? O que se transformou essa guerra aí? Guerra anticomunista? Sim, aí mistura-se muitas coisas, muitas coisas, porque sempre você tem um elemento racista, os Estados Unidos é forte, isso é contra os chineses, isso vem lá atrás, e que pode ser mobilizado, né? Às vezes aparece, às vezes desaparece, tá? Você tem a questão do anticomunismo, que também, por incrível que pareça, também aparece, desaparece, e pode ser uma arma forte para dizer, não, mas essas empresas são, na verdade, braços do Partido Comunista Chinês, e cada investimento chinês tem por trás desse o Partido Comunista Chinês. Então, racismo, anticomunismo, isso tudo são narrativas fortes para você justificar ações que, na verdade, tem nada a ver com liberalismo ou livre mercado. Né? Porque se for livre mercado, faz o leilão, vamos ver quem ganha. Se o Huawei ganha, não é isso que esses países defendem. Então, mas não, porque detrás, apesar que o Huawei é uma empresa privada, mas a ideia, não, mas ele faz parte de um país, que tal. Então, e aí tem essas narrativas. Mas, de fato, você estava se referindo a uma questão que os Estados Unidos têm várias armas para brecar não só na China, mas nos outros países também, quem disputa a liderança dos Estados Unidos. Uma das armas é a própria capacidade do Estado dos Estados Unidos, que apesar do liberalismo, capitalismo, mas eles têm lá um complexo militar, eles investem muito dinheiro em desenvolvimento tecnológico de empresas ligadas ao complexo militar, mas que vão também financiando as universidades, que vão também ajudar a criar investimento público também, que está blindado de participação de empresas de outros países. Então, você tem lá uma forma também de você continuar investindo na tecnologia americana. Os americanos ainda têm maior investimento em pesquisa e desenvolvimento. A China está aumentando, mas Estados Unidos, e isso tem a ver com esse investimento público também. Né? E uma outra arma que os americanos têm é regular seu próprio mercado interno, porque essas empresas podem ter tecnologia, mas o que eles fazem? Eles precisam controlar mercados, vender para mercados, e os Estados Unidos, sendo o maior mercado consumidor do mundo ainda, ele pode barrar, não, você não vai vender para meu mercado. Mas uma terceira questão que você sugeriu na sua pergunta, acho que você falou imperialismo jurídico, mas é o fato que os Estados Unidos eles têm uma coisa que as pessoas dão muito pouco atenção, acredito eu, o elemento extraterritorial da legislação americana. Então, para você ter uma ideia, a diretora financeira do Huawei, que foi preso no Canadá, que está preso no Canadá até hoje, à espera da extradição para os Estados Unidos, ela está no processo, mas ela foi presa, diretora financeira da Huawei,
certo? Que ela foi na imprensa, que foram dizer, não, é filha do fundador. Também, tudo bem, mas ela ocupa um cargo claro na empresa, que é alto escalão. Qual é a acusação? A acusação era que ela teria, ela seria responsável por uma operação da empresa Huawei com o Irã, e que isso violaria a legislação unilateral dos Estados Unidos, sanções unilaterais dos Estados Unidos contra o Irã. Então, não são nas sanções das Nações Unidas. A China não teria por que ter nada a ver com isso, né? Uma empresa chinesa tem nada a ver com isso. É uma atuação de uma empresa chinesa com o Irã. Só que, como a legislação, os Estados Unidos decide unilateralmente que qualquer pessoa no mundo pode ser processado, que viola essa legislação, se ele tem uma ligação com a economia americana. Olha, porque todo mundo tem uma relação. Se você tem $1 em casa, o dólar, você tem uma relação. Então, é impossível uma empresa existir no mundo hoje, ainda é impossível, mesmo empresas chinesas, sem ter algum momento alguma relação e Huawei, evidentemente, também. Então, isso aconteceu com a Alstom também, acho que foi, né? Sim, com certeza. Isso você está bem informado. Inclusive, eu vou publicar um artigo sobre essa questão, uma resenha, na verdade, um livro, vai ser publicado numa revista no Brasil. Mas, de fato, isso não é só contra empresas chinesas, é contra empresas francesas, contra empresas da Alemanha. Os Estados Unidos, eles usam, para você lembrar, as sanções unilaterais dos Estados Unidos, não das Nações Unidas, contra Cuba, era uma forma dos Estados Unidos penalizarem bancos europeus, obrigar a pagar, assim, bilhões e bilhões. O Banco Paribas da França, por exemplo, pagou um valor enorme por ter feito operações com Cuba. Então, essas são formas que os Estados Unidos usam, não é só capacidade militar, mas capacidade de controlar, porque ele controla o dólar, ele controla. E por isso que os chineses estão devagarzinho investindo também em sair do dólar, gradualmente, processo complexo, longo, né? Em você ter seus próprios cartões de crédito, sair ter a capacidade de se movimentar sem necessariamente ser interligado ao capitalismo americano. Mas esse é um processo muito complexo, por enquanto, o mundo está totalmente dominado por essa lógica. Muito obrigado, Jorge. Eu vou ler um trechinho do seu livro que eu achei muito interessante. Sem dúvida, existem interesses colaterais relacionados a esses mega investimentos em energia elétrica no Brasil. Os empreendimentos viabilizarão a operação de projetos ferroviários, também partindo do Brasil, visando a conexão entre o Atlântico e o Pacífico para exportação de matérias-primas, em particular a soja. Com a atuação da State Grid, a partir da Amazônia brasileira, são construídas 2 das maiores linhas de transmissão de energia de alta ultratensão, 800 kV, no mundo, sendo também um dos maiores empreendimentos das estatais chinesas fora da China. Observa-se que em nenhum dos 2 empreendimentos houve compromisso assumido para a transferência tecnológica da China para o Brasil. Ou seja, eu acho que uma das coisas que seu livro apresenta de muito interessante é isso, né? Sem projeto nacional, né? Queria que você falasse um pouquinho de como foi essa relação do Brasil com a China até agora, por favor. Então, meu ponto é que, no caso do Brasil, também tem muitas oportunidades, mas essas oportunidades não são só para as empresas chinesas, né? O Brasil sempre teve aberto a empresas multinacionais. Desde a década de 50, o Brasil nunca fez um esforço sério de montar sua própria montadora. É sempre a ideia, vamos convidar os outros e trabalhar com a tecnologia dos outros. A gente vê isso também com a vacina hoje. A gente está falando de montar a vacina aqui, a vacina dos outros, né? E não teve, poderia ter tido, o Brasil um país com universidades, com capacidades, poderia ter tido um esforço concentrado lá no início do ano passado, e começar um projeto de desenvolver a vacina brasileira.
com tecnologia brasileira. Se desse certo, aí, mas eu acho que a Índia conseguiu, porque o Brasil tem um complexo industrial de saúde, com toda a experiência, os genéricos, etc. Mas, enfim, isso só para dar um exemplo, tem uma lógica aí que sempre volta aí, de aceitar, vamos dizer, essa dependência tecnológica. Esse é o contrário do que a China fez. Aqui se aceita. Mas tudo bem, a gente é pequeno mesmo, mas como pequeno? O Brasil é enorme, é um gigante, né? Tem capacidades, né? Mas a questão é como você concentra essa capacidade, quem lidera isso, quem faz as coisas acontecerem, quem junta as coisas. E isso a China demonstrou isso, né? Essa capacidade de você concentrar esses esforços. Bom, aí eles veem essas oportunidades, como também as empresas americanas, europeus, japoneses veem no Brasil essas oportunidades, e nenhuma empresa multinacional vem aqui e diz, vou montar aqui capacidade de pesquisa e desenvolvimento, porque eu acho que o Brasil merece ter uma capacidade endógena industrial tecnológica. Não vão fazer, porque eles têm os laboratórios deles nos países centrais, junto com as universidades no Japão, na China, na Europa, nos Estados Unidos. Aqui, para quê? Se você não obriga, se você não obriga, entre aspas, mas criar, assim, realmente, de forma concentrada, um projeto em torno disso. Vocês vêm, mas como os chineses fizeram. Né? Sim. Bom, saindo um pouco da sua área, mas talvez você acha que isso é porque a nossa elite é muito colonizada, assim, que se poucas pessoas fizerem a gerência, tá ok. Eu acho que tem a ver também que assim, as elites talvez não assumam realmente esse desafio de um projeto nacional, porque você pode fazer muito dinheiro também de outra forma. Né? Então, há um elemento. Aí é complexo, foge um pouco Comprando títulos da dívida. Foge, mas a questão, o fato concreto é essa, que você precisa ter empresas próprias, você precisa ter tecnologia própria, você precisa ter um esforço concentrado. Né? Veja, isso nada. Nós tivemos aqui as corrupções em torno de uma pequena tentativa de sair dessa, com BNDES, com empresas como o Odebrecht. Bom, essa corrupção, você vê a Coreia do Sul, você Samsung, mas nada que a ideia não é quebrar a empresa. Né? Então, você tem uma lógica de pensar a própria China, Xi Jinping teve projetos de atacar a corrupção, que não é nenhum privilégio do Brasil, ele existe no mundo inteiro, e a questão como você separa as coisas, você ataca a corrupção, mas você mantém, você não vai criminalizar os financiamentos do BNDES, que visava essa internacionalização. Isso foi um erro grotesco que o Brasil fez. Então, você vê, você vai e vem, você faz um esforço que vai na direção certa, depois, alguns anos depois, já muda completamente. Aí é difícil retomar. Então, tem essa ideia de você manter essa lógica. Então, com relação à China, a China vai, as empresas chinesas vêm para ocupar, aproveitar as oportunidades, e se essas oportunidades vêm sem nenhuma contrapartida, vai ser assim, mas isso não é uma coisa dos chineses, essa é uma coisa que também a Volkswagen ou as outras empresas, o exemplo que eu sempre dou para meus alunos, quando a Volkswagen introduziu a questão do carro flex, poder usar também álcool, gasolina, eles não fizeram um investimento que exigiria 1 bilhão, por cerca de 1 bilhão, um novo motor que seria absolutamente eficiente, montado para aproveitar do álcool, do etanol e da gasolina. Não, eles adaptaram um motor existente de gasolina que pudesse também trabalhar com álcool, e com isso você tem uma queda da eficiência
é de 90% para 80%. Bom, faz o cálculo ao longo dos anos o que significa essa perda de energia no Brasil, porque a ideia é, bom, não tem nenhuma nem tem uma legislação, não tem uma obrigação, era quase como a Volkswagen tivesse feito um favor para o Brasil. Então, é um pequeno exemplo, isso é tudo, não é assim, a gente pode generalizar isso. Nenhuma empresa vem aqui para fazer realmente montar capacidade tecnológica. Sem capacidade tecnológica, você não tem autonomia, você não tem soberania, você não consegue você mesmo impulsionar o novo. Se você vai realmente montar a sua entender que o SUS é uma demanda gigantesca. Então, você tem um mercado garantido. Em torno disso, você vai criar um complexo industrial de saúde ligado a capacidades de universidades da linha de frente. Você vai investir pesado nisso. E quando vem um vírus, você tem possibilidade de desenvolver sua própria vacina. Aí a discussão seria completamente diferente. Olha o caso que temos agora. Nós temos o Plano Brasil República da Soja, né? Basicamente estamos virando isso, né? O que você acha? Então, aí o argumento é que na soja se investiu muito em tecnologia, que é verdade, isso é óbvio, o Brasil é absolutamente, por questões da própria natureza, mas houve, durante muitos anos, no setor específico, com apoio do Estado, houve muitos investimentos, e você, de fato, o Brasil é um líder na competitividade no setor agroalimentação. Eu estava em Taiwan, eu fiz uma entrevista com o vice-presidente de uma das maiores empresas de agroalimentação de Taiwan, que opera muito no continente, na China também. Ele compra soja do Brasil, ele visitou o Brasil várias vezes. Ele me disse duas coisas que eu achei extremamente interessantes. Primeiro, ele me disse que jamais a Taiwan vai abrir para a carne brasileira, porque senão quebra tudo, porque a produtividade é tão alta que não tem como competir. Bom, mas a segunda questão, que ele disse que ele estava absolutamente impressionado com a alta tecnologia, alta capacidade de organização do setor de soja, mas ele não entendia por que esse setor ficava só na produção de soja. Porque quem controla os traders são as empresas internacionais, não são empresas brasileiras. Eram as empresas dos países centrais, o comércio, a distribuição, e agora os chineses entraram. Mas não é uma empresa internacional brasileira. Quem controla os fertilizantes, os insumos, são as grandes empresas internacionais, não as empresas brasileiras. Ou seja, se tivesse realmente uma grande visão de criar um complexo agroalimentar, você teria que também ter grandes empresas brasileiras nos setores de insumos e nos setores de comercialização e os traders internacionais. Que você vai até o mercado lá. Então, isso mostra uma certa acomodação. Enfim, são lucros gigantescos que esse setor faz, como o setor financeiro também. Tem alguns setores no Brasil que estão indo muito bem, obrigado, e ainda melhor durante a pandemia. E então, o fato que essa exportação de soja, por causa da demanda chinesa, aumenta o preço da carne aqui internamente, e gera inflação que afeta a população mais inclusiva, mais humilde aqui no Brasil, isso não entra na equação. Então, você vê a falta. Sim, é uma história de sucesso, mas não é a história de sucesso do país, da economia nacional. Você é de um setor, e alguns vamos dizer, setores econômicos que têm um peso político gigantesco. Você claro. tem que sempre... É a bancada da soja, né? Mas sem falar de que praticamente não precisa ter USP, não precisa ter classe média, né? Você põe um drone lá e pronto, né? Não precisa ter... Bom, vamos passar para o... Eu queria mostrar aqui uma imagem do cinturão. Como é que é o cinturão lá? Na realidade, algo bem grande, né? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui inteiro. Bom, então ele está chegando na África, né? Na própria Europa, né?
Enfim, só para o pessoal ter uma ideia aí disso que nós estamos falando, que seria esse cinturão e rota, né? Você acha que a Europa vai adotar essa política de campeões nacionais numa nova ofensiva aí, num plano Marshall, alguma coisa assim? Porque era tudo que o Lula não podia fazer, que era um crime, não sei o quê, coisa de campeões nacionais. O que você acha que vai ser a postura da Europa? A primeira que dizer, Alfonso, esse mapa que você mostrou, o problema é que ele não considera que esse projeto da China, de expansão, ele inclui a América Latina. Esse mapa que você mostrou, vamos dizer, da primeira fase, depois a própria China deixou claro, e nós temos já 19 países que, inclusive, assinaram acordos. Muitos caribenhos, né? Sim, mas também Chile, se não me engano, Peru, a Argentina está negociando. O Brasil, na verdade, já está dentro, não precisa assinar, porque toda a lógica da atuação dos chineses é essa. Então, é um projeto global mesmo, que não. Com relação à reação de vários países, sim, você tem claramente que a discussão sobre a China, como reagir à China, está vinculado à reflexão sobre a própria política econômica, e a partir de uma discussão forte na Alemanha, surge, mas não só na Alemanha, a convicção cada vez mais forte que talvez a própria Europa deveria redescobrir as suas empresas, investir neles, e investir na sua própria tecnologia, enfim, a discussão que a gente estava fazendo, para poder evitar de ficar atrás nesse esforço chinês, numa linha que, às vezes, ele fala, a gente gostaria que não fosse necessário, que seja realmente livre mercado, mas já que o outro lado está jogando esse jogo, vamos nessa também. E, no fundo, o projeto do Biden, 1,9 trilhão de dólar, que ele apresentou, que era um projeto que também já está presente no Trump, diga-se de passagem, depois ficou para trás, por toda a confusão, mas esse é investimento em tecnologia, investimento em infraestrutura, Buy American, as compras governamentais voltadas para produtos americanos, então o pacote todo. Entendeu? Então, de fato, há essa discussão que é muito interessante observar, ou seja, um afastamento de uma lógica que prevaleceu na década de 90, 2000, do capitalismo neoliberal, para um capitalismo mais onde o Estado se tenta orientar, alinhar as oligopólios e colocá-los mais a serviço desses países. E aí o Brasil pegou um caminho um pouco estranho, porque ele abre mão de todo, da Embraer, estava lendo a Oxiteno, do Grupo Ultra, que é uma grande empresa, lá atrás o dono do Grupo Ultra, Paulo Cunha, era um nacionalista, orgulhoso que ele jamais tinha vendido seus ativos para... quando veio a onda de desnacionalização. Então, desnacionalização não é só privatização de empresas estatais, envolve também empresas importantes do setor privado, a própria Braskem, enfim, então você tem uma lógica que não tem nenhuma resposta. Você vê aí, no mesmo momento que apareceu essas notícias sobre o Oxiteno, é só um exemplo, tá? Tem muitos exemplos. Eu estava lendo a reação do governo francês quando a ideia era que Carrefour seria vendido para um grupo canadense. Carrefour é um supermercado, não é exatamente grande tecnologia, mas, enfim, claro que depois vai envolver também o e-commerce, etc., mas o governo francês falou, não, senhor, não tem nenhuma, é uma empresa absolutamente privada, mas é uma visão do país, espera aí, você está aqui, você é francês, vamos conversar, vamos colocar alguns obstáculos, para que você fique pensando nos interesses franceses. É um pouco isso, essa lógica, ele está mais forte agora em todos os países. Mesmo o Boris Johnson na Inglaterra,
ele, numa parte da Inglaterra, ele até reestatizou a ferrovia, né, para criar um projeto de dinamismo industrial. Enfim, os exemplos seriam inúmeros, mas há, de fato, essa nova tendência, e a pandemia só reforçou isso muito, que mostrou a importância de uma lógica estatal, etc., essa ideia de empresa privada comprar vacinas no mercado, como se fosse comprar qualquer coisa, isso não rola, entendeu? A União Europeia acabou, estava ouvindo hoje, de ter uma medida clara de vigilância, na verdade, proibição por alguns meses de exportação de vacinas, para priorizar os interesses nacionais. Então, quando todo mundo está pensando nos interesses nacionais, projeto nacional, aí fica mais complicado ainda um país como o Brasil achar que o mundo é de globalização liberal, que você vai abrir as portas para o interesse dos outros, fazer acordos que permitem maiores investimentos dos outros e sem abrir as compras governamentais, em vez de utilizar como uma ferramenta de política industrial, etc. Professor, muitíssimo obrigado. Eu quero mostrar o seu livro mais uma vez aqui. O Oásis para o Capital, uma pesquisa muito bem feita, né, com muitos dados e também muito acessível. Gostei muito, assim, achei muito fácil, muito prático de ler. Agradeço muitíssimo, professor. Então, até a próxima, viu? Obrigado aí pela presença. Obrigado pela atenção, parabéns pela iniciativa do seu blog, do seu site. Ok, obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite.